Galera, é o seguinte, hoje eu quero dar para vocês 10 dicas de como manter o seu carro longe da oficina para não ter que ficar levando ele lá para consertar problemas. Começando do início de fato, com a partida. É muito importante, todas as vezes que você vai dar a partida do seu carro, nada de chegar ali, colocar a chave, virar direto e ligar o carro. Não, meu amigo, faz o seguinte, coloca a chave, vira a ignição, deixa o seu carro fazer a leitura de todos os parâmetros de injeção, entender de fato qual que é a temperatura do motor, temperatura ambiente, pressão e por aí vai. As luzes se apagarem no painel, aí você vira a chave. Virou a chave, nada de engatar a marcha ali e sair correndo com ele. Calma, meu amigo, você tem que fazer o seguinte, você tem que deixar o seu carro aquecer. Eu sei que muita gente fala hoje em dia que aquecer o motor é uma perda de tempo com as tecnologias atuais, mas na verdade não. Eu já falei isso várias e várias vezes, né? Quem não sabe, quem não entende sobre motores a combustão interna, não lembra que motor a combustão é uma máquina térmica, simplesmente acaba falando isso. Mas se você compreende o princípio de funcionamento do motor, você sabe que o motor, para que ele tenha economia de combustível, para que ele tenha eficiência, para que ele possa queimar o combustível, ele precisa de uma temperatura ideal para que os componentes internos possam ter as folgas ideais, ter durabilidade e por aí vai. Precisa chegar a uma temperatura ideal. Então você já fez o procedimento correto para dar partida. Agora então você vai otimizar o funcionamento dele, deixando ele aquecer. E aquecimento é o seguinte, alguns manuais, principalmente para motores turbo, já prevêem isso, visando a questão de lubrificação do motor e também do próprio turbo em si, ou seja, cerca de 45 segundos com o carro em marcha lenta. Para alguns veículos, chega a um valor de 1,5 minuto, tá? Então depende exatamente da especificação da montadora. Então, pelo menos ali 1 minutinho em marcha lenta, na garagem da sua casa. Logo em seguida, você vai andar pelo menos os primeiros 5 minutos com o carro em voltações um pouco mais baixo, evitando ali passar por cerca de 3.000 RPM, para que o motor possa então ter um aquecimento gradual, gerando menos rotação, menos desgaste. É claro, também menor consumo de combustível. Quanto maior o consumo, maior o desgaste do motor do seu carro. Beleza? Isso é extremamente importante. E o terceiro ponto está também nessa questão de desligar o seu carro. Um dos fatores que mais leva carro para a oficina são problemas elétricos. E uma das coisas que acabam levando a problemas elétricos é exatamente danos na bateria. E uma bateria, ela danifica se ela descarregar. Uma maneira de você preservar a bateria, por exemplo, é no momento de você desligar o seu carro. Antes de você já virar a chave para desligar ele, faz o seguinte. Você fecha os vidros, desliga o som, desliga o ar-condicionado, todos os dispositivos eletrônicos, todos os dispositivos que estão gerando consumo de carga, você desliga antes de desligar o seu carro, porque assim você evita esse consumo da própria bateria. Ou seja, pode ser que algo insignificante naquele momento, mas a longo prazo, repetido todos os dias com o uso do seu carro, isso vai consumindo, vai reduzindo a vida útil dessa bateria. Consequentemente, você pode ter problemas com o seu carro no futuro. Por isso que eu tô falando, todas essas dicas são visando a longo prazo para evitar danos, prejuízos, quebra, falha e assim levar o seu carro para a oficina para poder consertar esses defeitos. Então, desliga esses dispositivos. Outro ponto, da mesma maneira que nós tínhamos ali relacionado a questão de ligar o seu carro e esperar em marcha lenta, alguns manuais já prevêem, se você usa o seu carro em uso severo, por exemplo, alta rotação, velocidade, uma temperatura mais elevada, você também vai aguardar o seu carro ali com tempo em marcha lenta antes de desligar. Carros turbo têm essa especificação de até 5 minutos. 5 minutos em marcha lenta, parece até caminhão, parece brincadeira, né? Deixa até nos comentários o que você acha disso. Porém, tem a intenção exatamente de reduzir a temperatura do óleo lubrificante, reduzir a temperatura da turbina e assim conservar todos os componentes. É uma explicação um pouquinho mais técnica, mais extensa, mas vou deixar isso para um outro vídeo sobre essa questão. Mas o mesmo princípio vale para motores aspirados, motores que não têm o turbo. Também reduzir a temperatura do óleo lubrificante, reduzir a temperatura de todos os componentes e preservar a vida útil. Então aguarde pelo menos 30 segundos, 45 segundos com ele em marcha lenta. É o tempo de você desligar o som, todos os aparelhos, enfim, subir os vidros, retirar o cinto, abrir a porta, às vezes abrir a chave
a casa, a porta da casa e por aí vai. E aí você volta e desliga o seu carro. E agora entrando no quesito de manutenção, tem coisas básicas que você pode fazer que vai evitar essas paradas repentinas do seu carro na oficina. Primeira coisa, a questão de calibrar o pneu, que é algo gratuito, não paga nada para você calibrar o pneu. Você vai no posto lá e calibra. Sempre se atente a essa questão. Também buscar os postos mais próximos, com distâncias inferiores a 1,5 km para manter o pneu frio e calibrar e manter uma pressão adequada. Ou então, como eu sempre falo, a melhor maneira é, claro, você comprar um calibrador portátil e calibrar o pneu em casa, porque assim você vai garantir durabilidade não somente da questão do próprio pneu em si, como é claro de todo o conjunto de suspensão. Pense que toda a vibração ocasionada pelo pneu, pelo esse amortecimento correto, vai ser transferida para a suspensão e esses componentes vão então sofrer. Se você enche demais, ele vai ser mais duro, tudo isso vai ser impactado para bucha, bandeja, terminal, pivô e por aí vai. Se é muito seco, a sua roda vai ser impactada, ela vai entortar, vai necessitar um reparo, vai necessitar mais balanceamento. O pneu vai desgastar, vai descamar, vai gerar mais ruído e por aí vai. Então mantenha a pressão especificada na portinhola de combustível, no lateral de porta ou então no manual. Agora outra questão que é manutenção, que enquanto você dirige, por exemplo, vai viajar, pega um aditivo e coloca junto ao combustível. É a melhor maneira de você sanar e evitar, prevenir problemas no sistema de injeção, porque o nosso combustível infelizmente é muito ruim. Aliás, deixa aqui nos comentários qual marca de combustível que você confia, qual que é a rede de postos que você fala, poxa, eu abasteço esse posto, é bacana, funciona legal, não tenho dor de cabeça. Deixa aqui, eu quero ver qual que é a rede de postos que tem o maior número de consumidores satisfeitos. Enfim, eu particularmente não confio nos postos da minha cidade. Fiz teste de adulteração, não dá certo o combustível daqui. Eu tenho que utilizar aditivos para prevenir problemas devido a esse combustível ruim. Então coloca o aditivo junto ao combustível e vai tratar. E aí existem aditivos que fazem uma limpeza e tem os aditivos de manutenção para manter o sistema limpo. Ou seja, tecnologias diferentes que você precisa se atentar antes de comprar. Agora, pensando agora nas manutenções que você vai realizar no seu carro, as manutenções que já estão previstas no manual, que já tem lá para você fazer, ou seja, se você fizer da maneira correta, vai evitar paradas inesperadas, danos, prejuízos aí. Troca de óleo. Você sempre deve se atentar a 3 pontos importantes: a base do óleo lubrificante, a viscosidade e o nível de aditivos presente, ou nível de desempenho. Você deve sempre utilizar a base igual ou superior, a viscosidade nunca se altera e o nível de aditivos você pode utilizar igual ou superior. Por isso que eu sempre falo, busque sempre exceder as especificações. Se o seu óleo lubrificante tem especificação, por exemplo, 5W40 semissintético API SN, você vai buscar um óleo lubrificante, por exemplo, no 5W40 100% sintético API SP, né, com nível superior, ou seja, isso vai entregar mais performance, mais durabilidade, poder detergente maior, poder dispersante maior, vai manter o seu motor com uma redução de atrito muito maior, proteção contra a oxidação, borras e por aí vai. Então faça isso, porque o seu bolso vai ser beneficiado com isso, porque menor gasto com descarbonização de TBI, problemas com catalisador que vai entupir devido à queima de óleo lubrificante, o motor vai rodar muito mais limpo, vai gerar economia de combustível, mais silencioso, mais prazer ao dirigir e por aí vai. São inúmeros benefícios devido a você exceder as especificações do óleo lubrificante presente ali no manual. Aliás, existem muitas pegadinhas no manual do proprietário, já falei isso para vocês. Acompanha nesse vídeo aqui, você vai entender melhor sobre isso. Outro ponto, a questão de uso de aditivo no sistema de arrefecimento. Existe uma proporção ideal. Nada de simplesmente você pegar, comprar o pronto uso e usar só pronto uso. Só o pronto uso não resolve, a não ser que seja o específico da montadora e muito bem definido o específico da montadora para o modelo do seu carro, porque cada modelo tem uma especificação e é importante você ficar atento a isso. Não fique só comprando pronto uso, porque não dá certo. Se for um aditivo pronto uso que só atende às normas, você pode acabar tendo problemas. Por isso que eu sempre recomendo a vocês que vocês vão lá, então comprem o aditivo concentrado, faça a diluição então com água desmineralizada para garantir a diluição ideal e assim ter maior proteção. Eu explico mais sobre isso nesse vídeo aqui, você vai entender o porquê que eu falo isso
de diluir o aditivo concentrado com água desmineralizada para ter proteção e eficiência do sistema. E aí nesse momento que seu carro está na oficina fazendo, por exemplo, a troca de óleo, você já aproveita, pede para o mecânico também fazer o rodízio, alterna em X os pneus, se for possível, é claro, se o pneu seu não tiver sentido de rotação. Se tiver sentido, você vai alterar somente dos eixos da frente para trás, de trás para frente, porque isso vai fazer com que os pneus possam ter um desgaste mais regular e assim vai desgastar de maneira mais uniforme, vai ter maior durabilidade. Isso é essencial para você não ter que gastar dinheiro ali o tempo todo, trocando 2 pares de pneu lá, poxa, anda um pouquinho, troca 2, anda mais um pouquinho, troca 2. Faça ali essa alternância, aqueles pneus vão durar muito mais, e aí a hora que você tiver que trocar, você vai trocar os 4, porém, aqueles 4 vão durar muito mais do que ficar trocando só 2, que vão durar metade do tempo. Isso é extremamente importante. E aí, nesse momento, faça o alinhamento. O alinhamento vai não só preservar também os próprios pneus em si, mas como é claro, toda a suspensão. Se você anda com um carro que tem, por exemplo, o ângulo de convergência e divergência alterado, ele vai forçar mais todos os componentes da suspensão do seu carro, seja pivô, terminal, bucha e por aí vai. Ele vai andar arrastando os pneus, vai desgastar mais ele, vai gerar maior consumo de combustível e também problemas na suspensão. Então são manutençõezinhas que você deve fazer, por exemplo, a cada troca de óleo. Se você não for, pelo menos pede para o mecânico fazer a conferência do alinhamento certinho, fazer a questão não somente dos ângulos de convergência e divergência, mas também de camber e caster. É essencial para ter também preservação da direção, da caixa de direção. Aliás, se seu carro tem direção hidráulica, faça a troca. Tem que ser a troca completa, nada de troca parcial, tirando ali na seringuinha, porque isso aí é furada. Não resolve, não adianta e não funciona. Tem que fazer a troca total. Nós temos até um vídeo para você que quer fazer a manutenção em casa. Assista esse vídeo aqui que vai ajudar você a entender como fazer a maneira mais fácil, mais eficaz e mais barata de fazer essa troca do óleo da direção hidráulica. Faça aqui. E aí, seguindo com as manutenções, sempre fique atento à troca de todos os filtros. Filtro de combustível, algo que a maioria acaba esquecendo e é fundamental para garantir também a longevidade desse sistema de injeção. Desgastes em todos os bicos injetores, em todos os componentes, bomba e por aí vai. Então, é importante você fazer a substituição de maneira preventiva. Tem uma recomendação aí média em torno de 15 mil quilômetros, mas se você anda mais no ciclo urbano, você vai trocar antecipadamente isso daí por volta de 10 mil quilômetros. Isso porque quanto maior o consumo, maior será então a saturação desse filtro, até porque vai ter mais combustível passando sobre ele. Então faça a substituição do filtro de combustível, também é o filtro de ar, nada de querer economizar. Aquele negócio de economizar batendo jato de ar é a maior furada, porque nessa o jato de ar vai danificar as tramas do filtro de ar, vai abrir, permitir a passagem de impurezas. Essas impurezas vão contaminar o óleo lubrificante, vão funcionar como uma lixa, desgastando mais o motor do seu carro. Então, no máximo, batidinhas leves do próprio filtro para retirar aquele excesso, caso seja uma inspeção, mas faça sim a substituição ali por volta de 20 mil quilômetros, ou então dependendo do estado. Por isso, a avaliação do filtro a cada troca de óleo é fundamental. Enfim, são coisas básicas que você tem que fazer aí ao longo que você usa o seu carro e que vão garantir mais durabilidade, confiabilidade, que o seu carro vai andar com muito mais eficiência sem ter problemas, sem ter dor de cabeça. Um ponto importante: troca de óleo da transmissão, tá? Não esqueça da questão da troca de óleo da transmissão. Se você ainda não acredita, se você acha que não precisa ser feito porque o manual do seu carro ele diz que não precisa, deixa aqui nos comentários, vou mandar um link para você e aí você vai ficar um tanto quanto surpreso com a informação que eu vou dar para você nesse vídeo aí. Depois você retorna e comenta aqui de novo depois daquilo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Enfim, segue essas dicas aí, galera, e espero que ajude vocês e vocês tenham carros mais econômicos também. Um grande abraço e até mais.